Nós iniciamos o ano com uma nova série de mensagens com o título Uma Igreja Saudável. Serão 3 meses mergulhando nesse oceano de aprendizado. E o propósito dessa série de mensagens é o aperfeiçoamento espiritual no serviço ao Senhor. O tema que nós trataremos hoje é a missão da igreja. Em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, será colocado aqui para vocês. O apóstolo Paulo, ele orienta a igreja dizendo assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realização em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Nós estamos aqui reunidos e cantamos, a respeito disso. Estamos reunidos e motivados por um único propósito: adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse culto, domingo após domingo, ele é resultado de uma graça derramada sobre os nossos corações. Estávamos perdidos e condenados, estávamos caminhando a passos largos para a condenação eterna, e não havia em nós capacidade alguma de mudar o cenário. Éramos merecedores do castigo eterno, mas Deus, que é rico em amor e misericórdia, interviu em nossa história. Deus enviou seu único Filho para nos resgatar da perdição eterna, para nos libertar da escravidão do pecado. Nós éramos órfãos, hoje nós somos filhos, e aleluia! O diabo e o pecado, eles foram derrotados na cruz do Calvário. Fomos salvos, não pelas nossas obras, mas pela fé em Jesus. Uma fé recebida como dádiva, embutida no nosso coração pelo Espírito Santo. Todo o trabalho, todas as obras necessárias para que nossos pecados fossem pagos, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, foram todo esse trabalho, todas essas obras realizadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é graça, isso é misericórdia. Nós cultuamos a Deus por meio da oração, por meio dos louvores, por meio da pregação da palavra, mas tem algo muito importante que nós precisamos entender. Aqui nós nos reunimos também para um propósito. Nós nos reunimos para sermos preparados. Somos preparados para ir até o nosso próximo. O fim de tudo que nós aprendemos aqui é a glória de Deus. Tudo que nós aprendemos aqui não tem como fim em nós mesmos. O cristianismo não é egocêntrico, o cristianismo não é sobre o amor a si mesmo, mas ele é humilde, generoso, misericordioso, altruísta, transbordante em amor. O ouvir da palavra diariamente não é apenas para nós granjearmos conhecimento, não é simplesmente para ficarmos marombas, ou para mostrar o quanto nós somos esclarecidos a respeito do assunto. Nada disso. Nós recebemos a salvação como presente dado por Deus. Nós estamos crescendo em conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Estamos crescendo na esperança, na fé, no amor. Nós estamos cultivando e aprofundando um relacionamento com Deus, dia após dia, com o propósito de nos tornarmos a imagem do seu Filho amado. Mas existe um propósito em tudo isso. E o propósito é muito maior. E o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito disso. Ele fala no versículo 10. Nós lemos Efésios capítulo 2, no versículo 10, ele fala o propósito: fazermos boas obras. E como todos podem ver, boas obras está no plural. Portanto, existem várias obras. Várias obras para as quais nós fomos convocados a realizarmos. Existem obras que são importantes, mas tem obras que são prioritárias na vida de todo cristão. Para se fazer algo, não basta simplesmente fazer. Tem que ter a motivação correta. É preciso ter a motivação correta para se realizar algo. Para amar ao nosso próximo,
Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Caso contrário, nenhuma das duas coisas nós iremos realizar. E muito menos seremos aceitos. Portanto, não podemos negligenciar a nossa missão principal e prioritária como discípulos de Jesus, como igreja do Senhor. Pois sem a realização do resto, se torna algo pecaminoso, se torna uma hipocrisia. É como construir uma casa em uma areia. E nessa noite eu irei destacar a obra que todos os evangelistas da palavra de Deus destacaram. Obra que os apóstolos realizaram com muita perseverança, com muita fidelidade, com muito amor. Eles sangraram por causa desse propósito. Em Atos, capítulo 8, versículo 4, Lucas, ele vai registrar assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Mesmo em um contexto de perseguição e morte, a igreja primitiva ela não deixou de cumprir a sua missão. Com a pregação fiel das Escrituras, o evangelho do reino ele avançava, pessoas eram convertidas e transformadas. Nós vemos aqui que Lucas faz questão de registrar que por onde eles fossem, eles pregavam do evangelho. Ou seja, o pregar do evangelho não se resumia apenas na assembleia dos salvos, mas transpassava as quatro paredes. E assim, no seu cotidiano, eles pregavam do evangelho de Jesus. O próprio Cristo falou a respeito dessa obra maravilhosa em específico. E ele fala que seria uma obra pelo qual os discípulos fariam obras maiores. João 14, versículo 12 ao versículo 13. Vejam o que Jesus diz aos discípulos: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui em específico, Cristo está falando em relação à pregação do Evangelho. Sendo assim, nós não podemos negligenciar, nós não podemos deixar as coisas secundárias nos atrapalhar de realizar a nossa missão principal como discípulo do Senhor. Nós não podemos deixar que os obstáculos nos derrubem, que as dificuldades nos parem. Cristo é a garantia desta obra. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a uma estrutura visível, a uma organização, mas estou me referindo aos irmãos que estão aqui, que também estão em outros lugares, em outras denominações, pessoas espalhadas por todo esse mundo, pessoas chamadas, escolhidas por Deus, que são como pedras vivas na edificação do templo, da casa espiritual. Cada um que aqui está é uma pedra viva, parte da igreja, parte do corpo. Em outros lugares existem outras pedras vivas. E a palavra fala que essas pedras vivas, ao ouvirem do Evangelho, se ajuntarão na edificação da casa espiritual. A nossa missão principal, prioritária, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. E para que isso seja realizado, é necessário fazer a vontade de Deus que está registrada em sua palavra. Eita, caiu várias coisas aqui. O Senhor, em seu ministério terreno, Ele amou o Pai. De qual maneira? Sendo submisso à sua vontade. E para isso, Ele foi pelos valados, foi por lugares que muitos religiosos não iriam buscar os perdidos. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho, salvar os perdidos e pecadores. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e se nós estamos conectados à cabeça, estamos sob o seu comando, as nossas ações devem responder aos seus estímulos. É a cabeça que determina os movimentos do corpo. Toda ação do corpo depende da cabeça. Qualquer movimento involuntário caracteriza doença. Da mesma forma funciona a igreja. Nossas ações devem ser de acordo com a vontade absoluta da cabeça, que é Jesus Cristo. Qualquer movimento
independente da vontade dele, é um sinal de problema, é um sinal de doença, é um sinal de pecado. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura do versículo 18 ao versículo 20. Assim que você encontrar, e se você puder, se coloquem de pé. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Pode deixar, pode deixar, fica à vontade, irmã Cleide, vai lá. Não tem problema não, pode ficar à vontade. Deixa ele. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pode se sentar? O contexto pelo qual aqui Mateus ele registra essa passagem, Jesus havia sido morto, o seu corpo havia sido colocado em sepulcro em Jerusalém, e como prática judaica, pela manhã, algumas mulheres foram para embalsamar o corpo de Jesus, perfumá-lo. E a Bíblia nos fala que elas foram, e chegando até o local, elas se depararam com aquela grande pedra removida, aquela grande rocha removida. E ali o sepulcro estava vazio. E eis que surgiu um anjo, dizendo àquelas mulheres que Jesus havia ressuscitado. E que elas deveriam correr até os discípulos para anunciar que Jesus Cristo estava ressurreto. E elas, tomadas pelo temor, pelo medo, mas também alegres com a notícia, correram de maneira desesperada até os discípulos. E a Bíblia nos fala que na trajetória, Jesus aparece às mulheres. E quando elas avistam Jesus, a Bíblia nos fala que elas se aproximaram-se dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Jesus então disse: vá e digam para os meus amigos que eu estarei na Galileia esperando por eles. Lá eles vão me ver. Nesse mesmo contexto circulava a mentira de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus Cristo. Havia ali dinheiro. Os guardas romanos haviam se corrompido por causa de dinheiro e haviam disseminado essa mentira. Então, na Galileia, estavam lá os discípulos com medo, com portas fechadas. A Bíblia nos fala que Jesus aparece no meio deles. E um detalhe muito importante, eles estavam trancados por medo dos judeus. E ali Jesus se apresentou a eles. E o apóstolo João fez um registro maravilhoso. João capítulo 20, versículo 20 ao versículo 21. Jesus, quando aparece no meio deles, Jesus fala assim: paz seja convosco. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Voltando agora para o testemunho ocular de Mateus, a leitura que nós fizemos. Mateus ele vai registrar que é nesse mesmo contexto. Jesus, aproximando-se deles, fala assim: foi-me dado toda a autoridade. Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, e pelo Pai ele recebeu toda a autoridade. Jesus Cristo, sendo igual ao Pai, ele se submeteu à vontade do Pai. A autoridade aqui descrita significa poder de governo para reger todo o universo. Cristo, ele não recebeu apenas uma parte, mas ele fala com suas palavras, ele recebeu toda, ou seja, uma completa e perfeita autoridade que se estende no céu e na terra.
Irmãos, como isso é maravilhoso. Jesus é o único que tem poder sobre tudo o que existe. Ele tem autoridade sobre as criaturas, ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre todas as coisas invisíveis, ele tem autoridade sobre os seres espirituais, seja eles anjos ou demônios. Ele tem autoridade sobre o macro ou micro-organismo. E a frase do Abraham Kuyper resume muito bem isto. Não existe 1 milímetro quadrado que não pertença a Deus nesse universo. Quando Jesus diz, foi-me dado toda a autoridade, irmãos, isso é maravilhoso. Talvez naquele momento os discípulos não tenham compreendido, mas Jesus, quando está falando, foi-me dado toda a autoridade, Jesus está dizendo em outras palavras, eu sou o cumprimento de Daniel capítulo 7. E olhe que Daniel profetizou. Ele fala em Daniel capítulo 7, versículo 14. Daniel capítulo 7, versículo 14. Fala assim, ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, versículo 14. Ele recebeu a autoridade. E aqui Daniel está dizendo assim que o Filho do Homem viria e receberia toda a autoridade. Jesus, quando fala, foi-me dado toda a autoridade, é como se Jesus estivesse dizendo assim, eu sou o Filho do Homem, citado pelo profeta Daniel. Eu sou aquele que deságua toda a autoridade, glória e o reino. Irmãos, e como é maravilhoso pensar a respeito do cumprimento desta profecia. Ao decorrer da história, reinos, imperadores, reis e líderes militares tentaram, de todas as maneiras, ter toda a autoridade. Nós temos como exemplo o Alexandre o Grande, que expressou a sua vontade de dominar o mundo, de conquistar o mundo, mas morreu. E olha que coisa irônica, morreu por uma bactéria que não é visível aos olhos humanos. Uma bactéria que ao simples lavar das mãos você previne ela. Uma bactéria que nós conhecemos como salmonela, conhecida como febre tifoide. Teve capacidade de colocar todo esse plano no chão. E o que dizer do Império Romano? O mais poderoso império que já existiu nessa terra. Ele não resistia aos conflitos e caiu. Sumiu. Trazendo mais para a nossa realidade, para o nosso mais próximo dos nossos tempos, né? Mas recentemente nós tivemos Adolf Hitler, que tentou conquistar a Europa com a ideia de dominar o mundo, mas morreu no dia 30 de abril de 1945. Toda a autoridade, todo o domínio eterno, um reino sem fim, pertence exclusivamente ao Senhor. A Bíblia nos fala que Deus ele não divide a glória com ninguém. Portanto, todo aquele que tenta se colocar no lugar que não é seu, ele cai. Por essa razão, fundamentado em tudo isso que eu falei que Jesus Cristo é, Jesus ele vira para os discípulos e fala assim, toda a autoridade foi-me dada. Portanto, por esta razão, vão, em algumas outras traduções, ide e façam discípulos. Por causa da grandeza de Cristo que nós somos chamados a falar da sua obra, da sua pessoa. Talvez nós temos uma visão míope de quem é Jesus Cristo. Ou talvez nós acreditamos que a garantia do sucesso da obra depende da nossa capacidade. E graças a Deus que não depende. Pois se dependesse da capacidade humana, eu tenho plena convicção que essas portas estariam fechadas. Na verdade, irmãos, nós somos convidados a participar com Deus nessa missão. Irmãos, isso é um privilégio. Nós somos convocados a espalhar o domínio sobre todas as nações, fazendo mais discípulos. E que honra nós recebemos de Cristo,
Deus ele poderia fazer todas as coisas, mas foi da sua vontade, desde o jardim do Éden, fazer com que o homem e a mulher participassem do seu reino, da sua criação. E mediante a isso ele fala assim: vão, ide. Na língua original, o ide, ele não é um imperativo. O imperativo, ele é uma ordem, mas o ide não é. E muitas pessoas acreditam. O imperativo desse versículo que nós lemos é: façam discípulos. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas na língua original, o imperativo, a ordem que nós recebemos é: façam discípulos. Portanto, qual é a nossa missão principal? Fazer discípulos. Talvez, ao longo da sua trajetória cristã, você ouviu falar assim: ide, 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 como imperativo. Mas na língua original não é imperativo. Mas olha que interessante. Alguém pode até ir e não fazer discípulos. E quantas obras missionárias nós temos que as pessoas só vão e não fazem? Embora seja importante ir, é através do ir que nós rompemos com as barreiras, mas não basta ir. Nós precisamos ir e fazer discípulos. Duas coisas andam de mãos dadas: ir e fazer. Não tem como fazer discípulos sem ir. Para fazer discípulos é necessário ir. E quando nós pensamos na palavra ir ou vão, ela remete a um posicionamento, coragem, confiança. É através do ir que nós nos deslocamos geograficamente, seja para perto ou para longe, lugares distantes, para o cumprimento da principal missão. Quando nós analisamos o ID ele é democrático. Não importa se você é preto, amarelo ou branco, não importa a sua classe social, não importa o lugar que você mora, não importa a sua capacidade intelectual, não importa a sua oratória. Cristo, ao dizer vão, ele se dirige aos discípulos. Portanto, preste bem atenção: quem não segue a Jesus, quem não está comprometido com Ele e com a sua palavra, não pode ajudar as pessoas a seguir Jesus, nos termos de Jesus. Por isso que muitos pais fracassam. Por isso que muitas mães fracassam. Porque não tem como desejar que os nossos filhos amem, sejam apaixonados por Deus, por Cristo, se nós não somos. E uma das piores coisas que existe é um cego guiando o outro cego. Quando Cristo ele fala ide, ou fala vão, dependendo da tradução, ele fala na prerrogativa daqueles que verdadeiramente crê. E o crer não é um mero acreditar. Pois você pode subir, pegar um avião com paraquedas, acreditar que o paraquedas vai te salvar e chegar lá em cima com o avião. O piloto fala, viu, pula, e você fala assim: não vou pular. Você acredita que aquilo vai salvar, mas você não pula. Já aquele que crê, não. O que crê, ele coloca o paraquedas, ele sobe, chega no momento, sabe o que ele faz? Ele pula, porque ele crê. O crer não é um mero acreditar. E aqui Jesus ele se dirige a discípulos. E uma das prerrogativas de ser discípulos é crer de todo o coração. E esses homens, nós vemos através da história deles, eles sangraram por causa do Evangelho. E Jesus fala: vão e façam discípulos. Fazer discípulos é como cuidar de uma criança. Uma criança precisa ser alimentada. E nesta alimentação nós iniciamos com leite materno. E aos poucos vamos introduzindo o alimento sólido. Essa criança se arrasta para o chão ou corre, como estão correndo. E com o tempo, começa se arrastando pelo chão, fica de pé e logo sai andando. Daqui a pouco a criança não só anda, mas corre. Mesma coisa é fazer discípulos. Ensinamos o fundamental e básico, e com o crescimento nós vamos introduzindo doutrinas, até que este chegue à maturidade. Assim como nós ficamos atentos com as crianças, protegendo elas dos perigos, da mesma maneira nós ficamos atentos com os novos na fé.
contra os perigos, as heresias, dos ensinos distorcidos. Estamos sempre por perto, criando vínculos afetivos. E nesse processo de discipulado, é fundamental o exemplo daquele que está discipulando, pois é natural que toda criança imite. Vocês podem reparar, toda criança imita. Uma criança ama imitar os seus heróis, ama imitar o seu pai, a sua mãe. E assim acontece de maneira natural com os novos da fé. Eles também imitam. E não tem problema imitar, desde que imitem um bom exemplo de cristão. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7, olha aqui que a palavra vai dizer. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado do estilo de vida deles e imitem a sua fé. Será que nós podemos dizer, podem me imitar, pois me imitando, vocês estarão imitando a Jesus? Será que ao menos nós podemos dizer aos nossos filhos, esposas e maridos, me imitem? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim, e dá até um friozinho na barriga: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Discipular é ser exemplo, é viver. Fazer discípulos é gerar pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas, é fazer delas cópias de Jesus. Fazer discípulos é remover raízes de uma cultura egocêntrica que enraiza no coração, uma cultura pagã, idólatra, existentes no coração, e fazer com que a palavra habite ricamente dentro desse coração. Que nós possamos ser como João Batista, que diz assim: eu não sou o Cristo, Ele é o Cristo. Como servo de Jesus, nós precisamos com humildade apontar, não o dedo, mas toda a nossa vida para Ele. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Quando nós lemos todas as nações, a primeira coisa que vem à nossa mente são lugares distantes, povos não alcançados. Existem pessoas que acreditam piedosamente em uma frase. Não vou citar quem escreveu por respeito, mas ele fala assim: quanto mais longe fomos, mais obedientes seremos. Irmãos, ele fala assim, vou repetir mais uma vez: quanto mais longe fomos, mais obedientes seremos. Isso não é uma verdade, pois nem todo cristão irá para uma outra nação. Nem todo cristão tem esse chamado. Eu não estou desprezando quem faça e quem, não estou dizendo que não seja necessário você ir para povos não alcançados. Mas eu acredito na multiforme graça de Deus, pelo qual o corpo, ele trabalha em unidade. Existem aqueles que são chamados para ir longe, mas existem aqueles que são chamados para vir perto, trabalhar próximo. Uns são chamados para trabalhar, para ajudar financeiramente ou fisicamente. O importante é cumprir com o nosso propósito, o nosso chamado. Chamado inclui a todos os cristãos. Todas as nações que Jesus aqui está orientando aos discípulos são todas as etnias, povos e raças. Com isso nós aprendemos que o Evangelho é para todos, seja preto, amarelo, branco, japonês, seja quem for. O Evangelho é para todos. Um dia nós estaremos diante de Deus. Um dia nós estaremos diante do seu grande trono. E a Bíblia fala que ali diante do seu trono haverá uma multidão incontável. Lá estarão todas as línguas, povos e nações, clamando em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Senhor. E Jesus continua dizendo assim para os discípulos: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que o discipulado ele deve conduzir. E quando nós conduzimos a Trindade, nós conduzimos ao batismo. O batismo é o selo simbólico daqueles que adentram ao corpo de Cristo, à família de Cristo, à igreja.
E ele fala no versículo 20, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Irmãos, nós lemos João, capítulo 20, versículo 21. Jesus ele fala assim como o Pai me enviou, eu os envio. E quando nós pensamos na missão de Jesus Cristo, ele não simplesmente veio. A missão de Jesus não foi simplesmente vir. Ele deixou a sua glória, ele se fez homem, pisou nessa terra, sentiu fome, sede, sentiu cansaço, pois somente assim ele se tornaria servo. Ele anunciou o reino de Deus e através da sua vida, morte e ressurreição, ele levou a salvação aos perdidos. Ele anulou a sua própria vontade, fazendo a vontade do Pai. A sua vida foi marcada por um triunfo na cruz do Calvário. E nós estamos fundamentados, como igreja, nesta vitória conquistada na cruz do Calvário. E Ele nos chama a fazermos parte dessa missão e darmos continuidade ao avanço do seu reino. E tem algo aqui tremendo, Deus, nessa passagem aqui, irmãos, que eu não poderia deixar de citar. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo no versículo 5, no versículo 20, perdão. Ele fala assim, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e estou convosco todos os dias até o final dos tempos. João registrou, Mateus registrou, Marcos registrou. Aqui, Mateus ele não dá essa ênfase. Mas o apóstolo João, ele registra que após essa declaração, Jesus soprou sobre os discípulos dizendo, recebam do Espírito Santo. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? O meu desejo é que a igreja ela possa ser revestida pelo Espírito Santo para o cumprimento desta missão. Nós vemos aqui, Mateus ele não registra, João registra que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, mas em Atos, eles são revestidos novamente pelo poder do Espírito Santo. E Jesus ele finaliza dizendo assim, eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Irmãos, a garantia da pregação do Evangelho, do nosso ir e pregar o Evangelho, fazendo discípulos, é o próprio Jesus Cristo. É o Jesus Cristo é a garantia que a pregação, ela não voltará vazia, mas ela fará aquilo que é do agrado do Senhor, para a glória do Senhor. Irmãos, a ideia de se pregar qual é a missão da igreja é porque a igreja, no tempo nosso atual, ela tem perdido o quê? Ela tem perdido o seu propósito. E quando eu falo igreja, não falo igreja organizada, mas falo eu e você, cada um que aqui está, que fazemos parte. Muitos têm perdido o propósito de ser igreja, não sabe qual é a sua missão, qual é o seu papel no corpo. Antes da ascensão, Jesus fala, ide, vão, e pregai o Evangelho sobre todas as nações. É uma ordenança a todos. Mas infelizmente a igreja ela tem perdido o seu propósito principal. E tem substituído por coisas importantes. Eu poderia citar um exemplo. Como igrejas têm se tornado ONG. E o mundo tem batido palma. Igrejas que têm trabalhado apenas em torno da ação social e o mundo tem batido palma. Mas isso é importante, nós devemos sim fazer. Mas nós não podemos negligenciar aquilo que é prioritário, para que o importante exalte a Deus. E isso não é absurdo, mas o absurdo é quando a igreja perde o seu papel principal, que é de proclamar o Evangelho, e faz o culto ao entretenimento. Encontros pelo qual Deus é mamon, perde de fato a sua identidade. Irmãos, que eu sei que não vai ser uma pregação que vai mudar a mentalidade da igreja, mas nós somos chamados a discipular, relacionamento, fazer com que a palavra de Deus habite ricamente no coração do meu irmão, porque somente assim eu estarei amando a Deus e amando ao meu próximo, não criando uma estrutura,
mas sim injetando em corações a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que salva. Nós somos chamados a ir e pregar o Evangelho. E o ir, talvez seja para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, pois eu tenho certeza que 99% ou 100% daqueles que aqui estão me assistindo, tem um familiar que se encontra distante do Senhor. E nós, como cristãos, nós temos o papel de ir. E olha que interessante, irmãos. Aqui em Mateus, ele não enfatiza, mas nós vemos que em João, Jesus, em Lucas também, Lucas registra, Jesus falando assim: tudo aquilo que vocês orarem em meu nome, eu vou fazer. E em específico, quando ele fala que eu irei fazer, ele está falando relacionado a essa grande comissão. A oração e a palavra, a oração, a proclamação do Evangelho, são coisas que andam de mãos dadas. Não preciso nem falar, mas é prerrogativa de todo discípulo orar, para que o poder do Espírito Santo, que é o Evangelho, como Paulo fala, alcance aqueles que estão em nosso redor. É interessante nós pensarmos que eles estavam com medo. Eles estavam dentro de uma casa, tudo trancado. E quando nós pensamos para a nossa realidade, muitos acreditam que igreja é apenas ficar nesse contexto. E para que eles saíssem da zona de conforto, Deus permitiu a perseguição, para que daí eles exercessem a sua principal missão. Talvez Cristo esteja, através da sua palavra, assim como aconteceu com os discípulos, aparecendo diante de nós e dizendo para cada um que aqui está: vocês estão trancados no seu mundinho, com vergonha, com medo, vivendo um cristianismo que não é meu, um cristianismo egocêntrico, pois é importante sou eu e a minha família, enquanto pessoas estão se perdendo. Ei, vão, pregue o Evangelho, façam discípulos, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós iniciamos esse ano, irmãos, falando sobre a nossa principal missão como igreja. Não é ficar trancado. E preste bem atenção, eu não falo de igreja institucional, organizada. Falo igreja nós, parte do corpo, eu e você. Um dia nós daremos conta ao Senhor. E ninguém vai poder falar, ninguém nunca falou que o meu papel principal como cristão era anunciar o Evangelho. Irmãos, e veja isso não como um pesar ou como um jugo, mas veja como um privilégio. Porque essa palavra está dizendo assim: se você orar e se você pregar, Deus é a garantia do sucesso da proclamação, porque a palavra é dele, o reino é dele. Mas o grande problema é que, de fato, nós temos uma tendência de olhar para nós e muitas das vezes repetir aquilo que Moisés falou, mas eu não sei falar. Ou como Jeremias falou, sou menino. Não depende de nós. Irmãos, e cada um que aqui está é testemunha que não depende de nós. Eu sou um exemplo disso. Não depende de nós. Não depende da sua capacidade, da sua inteligência, da sua formação. Só vai e fala. Nosso principal e prioritária missão de ser igreja: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ou nós somos missionários, ou nós somos impostores. Ou nós somos apóstolos com letra minúscula, ou somos uma farsa. E quando falo apóstolos, eu falo mensageiros.
aquele que envia uma carta, pelo qual essa carta não é sua, mas apenas entrega. E eu gostaria de estar orando pela sua vida. E gostaria que você, nesse momento, fechasse seus olhos e falasse com o Senhor. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Que o Espírito Santo do Senhor sopre sobre o nosso coração, sobre o coração daqueles que estão me ouvindo, me assistindo. Que o Espírito Santo do Senhor abra o entendimento da sua igreja, parte da sua igreja. Nós fomos criados para um propósito. Nós fomos salvos para um propósito. Esse propósito foi estabelecido antes da fundação do mundo, pelo qual Cristo já garantiu a vitória. Vão e façam discípulos de todas as nações. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de cada vida que aqui está. Nos capacita. Abre no Senhor nosso coração para compreender qual é a tua vontade. Obrigado, Senhor. Amém. Vem.